Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos do porquê o terceiro mandamento não é o que você pode estar pensando. Associaremos ele a mais uma praga do Egito. Este deus do Egito, ele era um arcanjo ligado a Sephiroth. Falaremos novamente da mitologia comparada e de vários outros assuntos. O meu nome é Guilherme, seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui abordamos os assuntos inicialmente de uma forma mais rasa e depois mais profunda. Então, iniciando aqui o texto, Geb, deus egípcio da terra, estava sobre o pó da terra. Peste egípcia, piolhos do pó da terra. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Mesmo depois desta demonstração de poder do Senhor, ou da magnífica praga, ele não os deixou ir. Por ordem do Senhor a Moisés, Arão foi instruído a estender sua vara e ferir o pó da terra. Quando ele fez isso, o pó se transformou em piolhos por toda a terra, tanto as pessoas quanto nos animais. O próprio pó mencionado no processo de criação do homem é agora usado para atormentar os homens, como um lembrete de sua mortalidade e de seu pecado, que ambos levam à morte. Finalmente, os magos do faraó são humilhados, sendo incapazes de competir com este poder, que era muito maior do que eles e com seus poderes que tinham dos seus deuses e deusas do Egito. E professam: este é o dedo de Deus. Esta foi a última praga que exigiu o envolvimento de Arão, já que o próximo conjunto de 3 pragas foi emitido pela palavra do próprio Moisés. Então aqui você já vê um nível de hierarquia e de você passar o sacerdócio de Arão para Moisés. Tanto Arão quanto Moisés eles estão fazendo ali o papel de sacerdotes, mas Moisés estaria em um nível acima, tanto que Moisés ele estaria representando Jesus. E este deus egípcio estaria associado a os arcanjos e ele também está associado a Hot, que seria a dimensão Mercúrio, planeta Mercúrio. Qual é o terceiro mandamento? Não jurarás pelo nome do Senhor teu Deus em juramento em vão, pois Deus não absolverá ninguém que use seu nome em vão. O que significa usar o nome em vão? Significa que você não pode usar o nome? Não. De respeito ao uso do poder da natureza divina, o nome está ligado a algo que foi conferido por hereditariedade e autoridade, entre outros motivos. Ou seja, Jesus ele tem esse nome porque foi entregue autoridade para ele. E até foi entregado autoridade para ele porque ele não é Deus, ele é filho de Deus, mas ele está fazendo este papel nesse momento e depois entregará de volta o reino ao Criador. Por isso que o Salmo diz: beijai o filho. Então, está ligado também à hereditariedade, autoridade e família. E não jurarás não significa não mencionar, muito menos falar o nome em hebraico. Está falando de você usar a figura de Deus para algo que não tenha sentido. Precisa ter esse respeito ao citar o nome de Deus. O mesmo vale para Jesus e claramente para Ruach. Não blasfemarás contra o Espírito Santo. E a autoridade do reino foi entregue a Jesus. Então Jesus ele está fazendo o papel de nosso Deus. E ele é intermediário com o Deus dos deuses, que é o Criador de tudo que há. Estaria ligado também com a esfera da Kabbalah Hod, que eu já citei, que é a glória, a honestidade e a integridade nas relações. A praga do Egito são os piolhos, que refere-se à impureza e à falta de respeito pela criação divina, porque este arcanjo aqui dizia que ele havia feito o homem do pó da terra. Interessante. O terceiro céu, que é Mercúrio, ele tem a ver com a glória do Malhut. Para quem não sabe, Malhut, como citado lá no primeiro vídeo, Malhut é o reino, Malhut é a terra. Então a glória do Malhut, ligado à humildade e gratidão diante do divino. A oitava praga são os piolhos. E isso está ligado com Gênesis 1, versículo 24. É a forma de humilhar
o deus Geb, que é o deus da terra, e que ele dizia que havia criado os seres do pó, e o processo de criação do homem, que é pelo pó, ele foi utilizado para atormentá-los. Sendo incapazes, então, de competir, esses magos, então, nesse momento, só Arão e Moisés ficavam na frente do faraó. E isso era muito interessante, porque a partir desta praga, as outras pragas não vão afetar mais os israelitas. É a mesma coisa com o que nós veremos em Apocalipse, que os israelitas estarão lá, nós estaremos lá, nossos descendentes, mas eles não passarão pelas mesmas coisas que os filhos do maligno. Então, a partir dessa aqui, as outras 7 pragas são apenas Moisés, porque são pragas mais fortes que ele manda. Moisés lançar as pragas agora significa que os sinais são maiores e eles eram para ser feitos com uma hierarquia maior, porque a hierarquia de Moisés seria maior do que a hierarquia de Arão. E até entre os malignos existe hierarquia, porque é algo que funciona, é algo ideal. E os magos basicamente são os sacerdotes ali do mal. O Geb, esse deus da terra, ele é entendido como uma espécie de arcanjo, ou seja, um dos principais dos anjos. Moisés e Arão estão ali humilhando esses deuses do Egito com Deus. E mesmo assim, o faraó ainda não permite que os israelitas saiam da escravidão. E continuando o estudo de mitologia comparada, você vê aqui muitas similaridades entre este desenho aqui. Alguns devem estar um pouco difíceis de entender, mas você olhando para esses de baixo que estão em maior qualidade, você pode ver as moedas aqui como elas são de culturas diferentes, mas são representadas da mesma forma. E por que se apresentam os mesmos padrões? Porque eles possuem a mesma origem, de anjos caídos que se disfarçam. E por que muitas vezes eles são serpentes? Porque muitos deles são serafins. Serafins são serpentes ardentes. Muitos anjos caídos são assim. E até por isso que fazem teorias lá dos reptilianos. E não existem só esses padrões, não são apenas serafins. Ainda existem outros. Além disso, a questão da trindade também foi representada no Egito. Teorema de Pitágoras, né? Esse aqui é o lugar que ele tirou, entre aspas, essa ideia. Voltando para o livro do Dailux, a trindade encarnada de Osíris, Horus e Ra são o Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo. A carne torna-se trindade. Sebe, Isis, Mary e Horus são análogos a José, Maria e Jesus. Isis e Maria eram mães virgens que receberam ordens de trazer seus filhos para o lugar seguro. Egito, Sebe e Joseph eram ambos carpinteiros. Sebe era o guardião dos símbolos mumificados e José de Arimateia era o guardião do festival de Corpus Christi. A gente tem uma questão aqui para falar sobre isso. Horus nasceu em Anu, o lugar de Brooks. Jesus nasceu em Belém, a casa de Brooks. Horus é a criança graciosa, um dos 5 irmãos, irmão de Sete, o traidor. Jesus é o menino cheio de graça, um dos 5 irmãos, incluindo Judas Iscariotes, o traidor. Ana veio com Tassemen, segurando Horus em seus braços. Ana, a profetisa. Então, vamos nos ater para algumas coisas. Primeiro local, primeira coisa. Maria, ela realmente era virgem, tanto que Jesus ele conseguiu curar o cego. Isis já não era virgem. E essa questão de casa do pão seria uma analogia para Belém. Coloquei a tradução aqui, o lugar do pão. E na verdade, o Corpus Christi ele só surgiu ali no século XIII, se não me engano. Então não faz
sentido algum. Talvez ele se refira a uma prática similar, mas pelo menos na tradução saiu isso, porque também é um livro escrito em alemão, por mais que eu deixe essas prints dessa forma, mas só que é feita uma tradução ali por plugin. Não é uma tradução que alguém foi lá e realmente fez, então pode ser que seja uma outra coisa esse festival. Então a Ana profetiza, veio como Simeão, segurando Jesus em seus braços. Anup, o Batista, foi o precursor de Horus. João Batista foi o precursor de Jesus. Horus e Jesus foram ambos batizados aos 30 anos. Ambos, chamados de Bom Pastor, andaram sobre as águas e curaram o cego. Isso aqui, não, ele não curou o cego. Só Jesus curou o cego. 7 Halcors servem a Horus. 7 mulheres servem a Jesus. Horus sobe ao céu de Bacu, a montanha da oliveira. Jesus sobe ao céu do Monte das Oliveiras. Horus era o verbo encarnado, dando luz através de seu próprio corpo. E Jesus, o encarnado. A palavra, qual era a luz do mundo. 7 palavra, qual era a luz do mundo. 7 Horus eram inimigos, como Satanás e Jesus. 7 Horus lutaram no deserto da pirâmide, bem. Jesus e Satanás lutaram no deserto, no topo da montanha. Horus foi levado de 7 para o topo do monte Helep, e Jesus foi levado para as altas montanhas por Satanás, carregado. Osíris e Horus, Lebec, reze para que ele seja enterrado rapidamente, durma nele e seja levantado da sepultura em Anu. Lázaro, a quem Jesus iluminou, implora que sua morte aconteça rapidamente, dorme nela e é ressuscitado da tumba em Betânia. Então o Mumic Osíris, o Osíris mumificado, é convocado por Horus para sair como o Lázaro, e ele é convocado por Jesus. Peter ou Petra era o revelador egípcio de Horus. Pedro foi o revelador de Cristo. A Hermes, o escriba, e Hermas, o escriba, Mac, o escrivão, Mateus, o escriba. Herut, o matador de jovens, e Herodes, o matador de inocentes. Ambas as religiões simbolizam a pomba como pássaro do Espírito Santo. Os mistérios egípcios são os milagres. O livro ritual da ressurreição é o livro da revelação. Revelação, no caso, Apocalipse significa revelação. Isto continua e continua. As semelhanças entre os egípcios e a religião cristã são infinitas. Batismo, vida após a morte, julgamento, nascimento virginal, ressurreição, crucificação, arca da aliança, circuncisão. Herbert traduziu errado. Comunhão, dilúvio, Páscoa, Natal. Natal mais ou menos, né? Porque Natal na verdade não tem na Bíblia, mas talvez ele considere algo similar a Hanukkah, que na verdade não é uma festa para ser comemorada neste momento, porque o Hanukkah vai ser uma festa que nós vamos comemorar nos céus. Vai ser a festa que vai ser a festa do inverno, no caso, porque nesse momento não é para ter nenhuma festa no inverno, porque o inverno ele tem essa simbologia. E a Páscoa, né, a Pesach. No hindu, esse personagem aqui foi engolido por ficou mal traduzido também, um peixe de profundidade, um peixe das profundezas, e acabou saindo ileso. No mito grego é dito que Hércules foi engolido por uma baleia e teve em seus intestinos por 3 dias. Isso te lembra Jonas e a baleia? Você sabia que as tábuas da Suméria referem-se a Edim como uma morada dos justos, assim como o jardim do Éden, Gan Eden na Bíblia? Diz que Sargon, Saru, Kinu, da Suméria, nasceram há 4.500 anos por sua mãe jogada em uma cesta rio abaixo. Esta é a mesma história que a Bíblia conta sobre Moisés, ou Moshe, mas desconhecida da maioria dos cristãos. Creta, Manu, na Índia e muitos outros. Então ele fala de outras similaridades. Além disso, aqui na Suméria, que tem a palavra Edim como morada dos justos, nós temos Asgard. E Asgard também tem uma correlação com Asgarden, né? Então, os jardins. E além disso, temos outra questão aqui,
que seria sobre o Sargon, que nós já falamos em outro vídeo. Quem é o Sargon? E por que todas essas religiões, esses mitos, têm basicamente o mesmo padrão? Por conta da pré-existência. É por isso que eu digo que a Bíblia ela não vai fazer sentido se você não entender a pré-existência. O que é pré-existência? Basicamente, o que acontece aqui na Terra é sombra do que aconteceu nos céus. É um reflexo, por isso que águas de cima e águas de baixo. Além disso, as coisas aconteceram no céu. Nós que estamos aqui somos anjos mornos que não tomaram uma decisão de seguir a Deus ou a Satanás. Estamos aqui na Terra, que é um teste, para mostrar de forma muito honesta qual lado que nós escolhemos. E como nós mostramos qual lado nós escolhemos? Pelas nossas atitudes, pelos nossos frutos. E esse aqui foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Novamente, esse em vão, às vezes ele é interpretado como você não pode falar o nome de Deus, mas não significa isso. Ele significa que você precisa ter um respeito ao citar o Criador. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Estou me inspirando aqui no Samuel Benini. E do lado esquerdo vou deixar a continuação dessa série. E do lado direito, uma playlist. Meu nome é Guilherme. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E Deus abençoe.